Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, amigos do Movimento Espírita. Sexta-feira, 21 horas. Hoje, excepcionalmente, 21 horas, está entrando no ar o programa Por Dentro das Escrituras. Um programa onde nós vamos buscar conhecer um pouco melhor a trajetória do todo o Antigo Testamento e do Novo Testamento. Toda a trajetória, desde a criação até o Apocalipse. Todos os fatos que nos levam a conhecer um pouco mais Jesus, conhecer um pouco melhor nosso Mestre Jesus. Desconhecer a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Cristo. Palavras de São Jerônimo, o primeiro tradutor da Bíblia para o latim, a Vulgata, que por centenas de anos foi a Bíblia mais lida e que divulgou, que levou a palavra de Jesus, a Boa Nova, o Evangelho para todo o mundo. Hoje, o nosso programa é sobre a Torre de Babel. Vamos falar sobre a Torre de Babel. Porém, não podemos esquecer, vamos fazer nosso agradecimento a nosso Mestre Jesus por uma breve oração, agradecendo a oportunidade de trabalho, agradecendo estarmos todos juntos mais uma vez, estudando o Novo e o Antigo Testamento, agradecendo a todo o trabalho desta rádio que nos auxilia a criar, crescer nosso espírito a partir do conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Que pela graça divina possamos ter um programa de muito amor, de muito esclarecimento, de muita paz e harmonia. Que assim seja. Então, queridos, vamos falar do Gênesis. Estamos ainda em Gênesis, no finalzinho, capítulo 11. Vamos falar sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel é um ponto muito importante, são 9 versículos, pequeno, mas que tem uma relevância muito grande para compreendermos muitas coisas que vão vir posteriormente, e muito interessante nós percebemos que a Torre de Babel tem importância para ser pensada nos dias de hoje. Quando chegarmos até o nosso encerramento, nós vamos perceber que muitas das lições que nós vamos tirar desses 9 versículos, podemos repensar bastante, repensar em relação aos dias de hoje. O básico da ideia da Torre de Babel, nós precisamos retornar lá para Gênesis capítulo 1 e posteriormente capítulo 9. Capítulo 1 porque foi o momento em que Deus cria o homem e o que ele faz, o que ele manda é que o homem frutifique e multiplique e enche a terra. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre o peixe do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Isso no primeiro pacto que Deus tem com o homem. Ele abençoa o homem, Adão e Eva, naquele momento, e diz para que eles frutifiquem, multipliquem e encham a terra.
posteriormente, depois de todo o distanciamento que esse povo vai ter de Deus, nós vamos, como vimos no nosso último programa, vai acontecer o dilúvio, e logo após o dilúvio, quando Noé já está em terra firme, e Noé vai ter a primeira ação de construir um altar para fazer essa exaltação a Deus, louvar a Deus, sacrificar-se e fazer suas emulações a Deus, Deus vai fazer um novo pacto e ele vai dizer, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, nós vamos ver mais uma vez que a ordem de Deus é que o homem frutifique, multiplique e encha a terra. A ordem de Deus é que o homem se espalhe por toda a sua criação. É uma bênção divina para enchimento da criação. Então, nós vamos ver. Deus tem primeiro com Adão e Eva, abençoa e manda-os encher a terra. Com o tempo passando, com as gerações passando, chegando os filhos dos homens, o que acontece? Há essa ruptura. Então, Deus tem um pacto novamente com Noé. E o tempo vai passar, gerações e gerações. O que vai acontecer? O homem vai retornar aí a essa direção contrária. O homem vai retornar ao pensamento de se manter unido a partir de um só pensamento. Não encher a terra como Deus ordenou, como Deus abençoou fazer, mas um pensamento absolutamente humano, material, de ter um ponto, de ter um pensamento único. E aí, para nós entendermos por que isso vai acontecendo, nós vamos ter que ver, como eu falei para vocês já em outros programas, a questão das gerações, a questão das descendências. Porque a partir dessas descendências, nós vamos compreender por que chegaram até o ponto e por que este tal ou este personagem tem a relevância devida. Né? Quando nós falamos lá do dilúvio, nós fizemos toda a genealogia de Adão até chegar a Noé. Né? Toda a genealogia de Adão, primeiro passando por o filho de Sete, seu terceiro filho, que vai chegar a Noé. E agora nós vamos ter que fazer isso com Noé, para entender toda a genealogia de Noé e quem era que estava no comando desse pensamento de fugir à direção de que Deus nos colocou de encher a terra. Então, a partir de Gênesis 10, versículo 1, até o versículo 11, nós temos essa genealogia. Um trecho dela, porque só de um dos filhos de Noé que vai chegar ao que nós vamos ter como marco, que é Nimrod. E vamos ler aqui a partir do versículo 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magome, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã, são Elisá, Tarsis, Quintim, Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias entre as nações. E os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Canaã, lembre-se que eu falei para vocês no outro programa, foi que foi amaldiçoado por Noé. Tá? Não foi Cuxi, seu filho, mas sim Canaã, que foi amaldiçoada por Noé. Tá? E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sábita, Ramá, Sabteca, e os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Se dizia, era na época, uma reverência, né? Referência. Quando se pensava-se em grande caçador, em homem poderoso, forte, usava o nome de Nimrod, que era filho de Cuxi. Então, ele vai ter um reino. Tá?
E continuando lá no versículo 9, e o princípio do reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. E desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Ninive, Reoboteque, Ir, Calá e Rezém, entre Ninive e Calá, esta a grande cidade. Então nós vamos ver que Nimrod ele vai ser um poderoso imperador, um poderoso rei, vai ter um enorme reino, e nós vamos ver, né, que posteriormente nós vamos ouvir muito falar sobre essas cidades, Assíria, Nínive, Babel, Calá, que estão presentes em todo o Antigo Testamento, e muito também referências que vamos ter lá no Novo Testamento. Vamos dar boa noite. Zélia, querida, boa noite. Seja muito bem-vinda. Marcos Juver, meu querido irmão, boa noite. Seja muito bem-vindo. Façam perguntas, sugestões, curiosidades para enriquecer aqui o nosso trabalho. Eu tenho certeza que vocês vão fazer perguntas e sugestões e interações muito gratificantes. Então, percebemos então que da descendência de Cuxi, tá? Que é da descendência de Cão, vai nascer Nimrod. E Nimrod é esse rei, esse imperador, esse homem todo-poderoso, esse caçador todo-poderoso diante do Senhor. Então, vamos começar a entender a história da Babilônia. Tá? Quando ele diz aqui que um dos reinos principais dele é o reino de Babel, que vai ser a Babilônia, aqui nós temos alguns pontos muito interessantes para nós analisarmos a construção do livro de Gênesis. Vocês vão lembrar que lá no início eu falei da questão do tempo que foi decorrido, de quem escreveu, da forma que escreveu, das possibilidades. Claro, Moisés escreve uma parte, mas expliquei anteriormente que provavelmente algumas não, porque algumas eram do tempo posterior à sua morte, ao seu desencarne, cidades que ele cita que não existiam na sua época, e assim por diante. E aqui é um caso muito interessante. Quando, no início que eu expliquei, que eu coloquei aqui para nós, a que momento o Antigo Testamento foi registrado, nós vamos ver que o Antigo Testamento foi registrado após o dilúvio babilônico. Quer dizer, após os hebreus saírem da Babilônia e voltarem para as suas terras. E aqui nós vemos uma caracterização muito interessante, porque, muito provavelmente, essa história foi colocada ou reorganizada no Antigo Testamento naquele momento. E são várias possibilidades que nós temos para sustentar essa tese. Primeiro, a ideia de Babilônia, de essa Torre de Babel, esse trechinho da história, ser uma refutação à Babilônia como a origem da civilização. A Babilônia, nós sabemos hoje por historiadores e arqueólogos, daquela região sai toda a ideia da civilização, da cidade. Coloquei isso para vocês quando falamos das cidades, das localizações, dos locais do Antigo Testamento. E, naturalmente, o povo voltando, ele não vai manter essa ideia que já estava tendo uma relevância de a Babilônia, toda aquela região ao norte, ser ali o berço da civilização. Então, essa história serve como uma refutação à Babilônia como origem da civilização. E também serve como conceito, quebrar o conceito dos pagãos. Né? Na Babilônia eram muitos deuses, e hebreu, Deus único. Para os hebreus, um Deus único. Então, quando eles retornam, eles reforçam essa história, reforçam essa crença, com essa história para refutar os conceitos pagãos dos babilônicos e de toda a região ao norte da Terra Prometida. Então, como vemos, provavelmente é um registro após o exílio babilônico, né, e um registro a partir de uma reorganização do livro. Ora, se o livro é registrado, né, quer dizer, colocado ali nos pergaminhos, nos papiros, nos pergaminhos, a partir da volta do exílio, naturalmente, vai ser escrito, provavelmente, com algumas reorganização ou adaptação, alguma coisa assim. Porque até ali era uma tradição oral. E, logicamente, numa tradição oral,
pode acontecer, claro, de não haver uma cronologia, de não haver uma ordem específica. E vemos isso de forma muito clara quando nós vamos ler algumas partes, principalmente de Gênesis. Então, a ideia principal é essa. E nós recorrendo, como vamos recorrer aqui sempre aos teóricos do Antigo Testamento, grandes teólogos, historiadores, um deles, Gordon Venham, ele vai dizer o seguinte: a história da Torre de Babel é uma sátira das alegações de que a Babilônia é o centro da civilização e de que o seu templo-torre é o portão do céu. Babel não significa o portal de Deus, mas confusão e insensatez. Longe de alcançar o topo do céu, o seu templo é tão rasteiro que Deus tem de descer do céu só para vê-lo. Tá? Isso aqui ele faz em poucas linhas e coloca tudo que vai ter naqueles 9 versículos. E é bem interessante que, né, ele coloca ali no texto. E é exatamente essa questão, né? A Babel nos remete, quando nós olhamos de uma forma superficial a história, olhamos de uma forma superficial, temos simplesmente a ideia de que Deus confunde a partir de falarem línguas diferentes. Mas é muito, muito, muito além disso. Tá? Para nós conceituarmos a Babilônia, para entendermos o que era aquele território, no auge da cidade da Babilônia, existia em todo aquele território, existiam essas construções, mas na Babilônia provavelmente devia ser um dos maiores. Então, no seu auge, a Babilônia tinha uma grande torre no seu centro. E essa torre era o seu templo. No cume dessa torre, eles tinham um templo, o zigurate, chamava-se zigurate. O zigurate era construído com um núcleo de tijolo, de barro, e um exterior coberto de tijolo cozido. Né? E aí já tem grandes diferenças, porque os hebreus construíam com pedras. E quando eles vão conhecer a partir do exílio, ali que eles vão conhecer tijolo cozido e o tijolo de barro em si. Né? Nesse zigurate não existiam câmaras internas, quer dizer, não existiam espaços para algum tipo de trabalho, algum tipo de atividade, apenas no cume. E tinha formato quadrangular. Todo o adorno do zigurate normalmente era envidraçado, de cores diferentes, já era um grande avanço tecnológico para a época, e essa história da Torre de Babel traz muito disso, a ideia do avanço tecnológico tão importante para o crescimento da humanidade, para o crescimento das civilizações, e que não deve ser de forma nenhuma desprezado em relação à divindade, porque é da vontade de Deus que nós cresçamos em conhecimento. Né? E esses adornos envidraçados eram de cores diferentes, e possivelmente contando significação cosmológica. Né? Alguns historiadores, alguns estudiosos colocam alguns desses adornos como símbolos ou sinais de avanço no estudo da cosmologia. O acesso ao templo, que está situado lá no topo, se fazia por uma série de rampas em torno, construídas em um dos lados, ou por uma rampa principal, que se estendia desde a base até o corpo, e ali representava essa torre, esse zigurate, representava o acesso que o povo tinha aos deuses, o acesso que o povo tinha a seus deuses. Então, a gente fica assim com essa caracterização do que era essa torre tão importante, que muitas vezes, se eu não me engano, eu vi sim em imagens, logicamente com a sua licença poética, a Torre de Babel como uma torre cilíndrica, tipo a Torre de Pisa, por exemplo, que ia em direção ao céu de forma infinita. Né? A ideia era chegar até o céu, tocar o céu. Mas a ideia dessa Torre de Babel, no significado, é essa construção desse zigurate. Tá? E aí, então, vamos falar especificamente dessa torre. Né? Como eu falei para vocês, são 9 versículos apenas, mas 9 versículos com muita coisa para se pensar. 9 versículos com muito aprendizado. E vamos a ele. Né? Beber uma água, que a garganta ultimamente está difícil. Mas vamos em frente. Bom, toda a narrativa está em Gênesis 11. Né? E no primeiro e segundo versículo nós vamos encontrar aqui. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala.
E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Tá? Uma das terras que é a habitação da descendência, de uma parte da descendência de Noé. E aqui nós temos já pontos muito interessantes, né? Porque todos falaram a mesma língua, claro, era toda uma descendência contínua, absolutamente contínua, e se espalhando, mas com a tradição de falar a mesma língua, o mesmo conhecimento. E eles vão para o Oriente. Tá? E aqui já tem a ideia, né, que nós vamos ver lá do leste, que nós aprendemos lá no Gênesis, quando Adão e Eva saem do paraíso, que Deus vai botar o anjo ali, nós vamos perceber isso. E essa região da Babilônia remete também lá aos primeiros capítulos de Gênesis, ali já no segundo capítulo, que é na parte da construção do Jardim do Éden, porque a Babilônia fica bem entre o rio Eufrates e o rio Tigres. E aí lembremos que o rio Eufrates, importantíssimo, ele vem de um braço do Jardim do Éden. Né? Tanto o Eufrates, e posteriormente ele se junta ali com o Tigres, e a partir dali começa as civilizações, e é para lá, para esse ponto, que esse povo vai. Ali, bem mais a leste, depois do dilúvio, mais uma vez. Reparem que é do mesmo pensamento lá que eu coloquei lá no início, né, de Deus mandar se estender pela terra, dominar os animais, dominar toda a terra, e eles colocam, Adão e Eva vão para o leste, desculpe. Com Noé acontece a mesma coisa. Depois do dilúvio, a mesma promessa, o mesmo pacto, e eles vão novamente para mais ao leste. E aí lembremos, que eu falei para agora, os anjos no portão leste do Jardim do Éden. Quer dizer, cada vez mais o povo está indo para o leste, cada vez mais se distanciando do Jardim do Éden. Isso é muito representativo, né? Porque vai indicar essa migração para fora do jardim. A ideia simbólica de cada vez mais o homem está se afastando de Deus. E aí, quando nós vamos ver esta ideia da língua única, de uma língua só, de um dialeto só, um idioma só, não necessariamente era o hebraico. Tá? Não tem um registro que se falava naquele ponto, era especificamente o hebraico. Mas uma língua só. Tá? Então, a ideia qual era? Tá? Era todos ali, a partir desse povo que estava se estabelecendo ali na terra de Sinar, bem ao leste, cada vez mais ao leste do Jardim do Éden, a ideia era todos falando, vivendo, pensando e servindo ao mesmo rei Deus. A ideia de um rei que se tornou Deus, que se faz Deus, né, a partir da construção politeísta deles, onde o rei era a representatividade da divindade. Então, a ideia aqui, vejam como é diferente do que Deus manda. Deus manda se espalhar pela terra, tá? E viver, logicamente, sob seu domínio. E aqui é o contrário. Eles estão todos pensando em falar, viver no mesmo ponto, servindo ao mesmo Rei Deus. A ideia de terem uma própria identidade, uma identidade desvinculada de Deus, uma identidade revestida de um poder quase que divino, porque a ideia é buscar uma forma de se desvencilhar, ter ali um rei específico, Deus específico. Meu amigo Marco Juva está dizendo: o Velho Testamento traz muitas informações alegóricas. Assim, a Torre de Babel seria um momento criado para que os homens pudessem se comunicar com Deus. Isso procede? Não se comunicar com Deus. Muito do que nós aprendemos, meu querido Marcos e amigos, muito do que nós aprendemos é exatamente isso. Como eu falei, uma leitura rasteira, uma leitura superficial dessa história, elas nos remete a aqueles homens estavam procurando falar com Deus, se conectar com Deus. Só que não era o Deus criador. Eles estavam buscando ali essa nova identidade, estar tendo uma condição de servir a um rei Deus, o rei Deus deles, que vai fazer deles um povo absolutamente com uma identidade nova, com uma identidade própria, desvinculada de Deus, desvinculada do Criador. É interessante, é muito boa essa pergunta, porque para deixar muito claro, porque que a história de A Torre de Babel não é a história
básica que nós conhecemos. Construir uma torre que vai até o céu para que o homem chegue até Deus. Não, é o contrário, porque ele está se afastando de Deus horizontalmente e está buscando, a partir de uma torre, uma conexão com deuses pagão, com Deus materializado a partir do seu rei, a partir do seu comandante, do seu líder. Bom, querido? Obrigado pela pergunta. Então, fica claro, né? É muito interessante isso. A gente olha como se fosse uma questão vertical de busca a Deus, mas de fato é uma questão horizontal de distanciamento a Deus. Então, aí vamos lá para o versículo 3. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi o tijolo por pedra e o betume por cal. Como eu disse a vocês antes, era questão de avanço tecnológico. Os hebreus utilizavam, como aqui colocado, pedra e cal. Já os babilônios, já com seu avanço, eles já usavam tijolo, né, cozido, queimado, e usavam betume, né, que é uma liga muito mais forte, uma resistência de material muito maior, e existem zigurates até hoje naqueles territórios. Logicamente, não nesse tempo, mas muito antigos ainda, em razoável estado de conservação. É um avanço tecnológico. Por quê? Lembremos, toda aquela região é a região da Mesopotâmia. É a região onde tudo que nós temos, né, grande parte que nós temos em relação a conhecimento, civilização, escrita, matemática, muita coisa. Né? Às vezes a gente cai até no erro de falar tudo, né? Porque aquele básico de civilização veio da Mesopotâmia, né? Absolutamente comprovado que vem daquela região. Então, aí nós já percebemos o quanto aquela região avançou materialmente, tecnicamente. Né? E é aquela questão que nós, espíritas, temos até os dias de hoje. Né? O grande avanço tecnológico, o grande avanço intelectual, rápido, vertiginoso, e o avanço moral ainda bem lento, bem difícil, bem... difícil mesmo, a palavra difícil, mais simples é difícil, né? Difícil mesmo de angariar. Então, a ideia que eles tinham ali, tá? Mais uma vez, aí no versículo 4. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra, sobre a face de toda a terra. E aqui vem o que eu falei para vocês, tenho falado para vocês desde o início. Tá? É uma identificação aqui. Façamos-nos um nome. Eles querem ter um nome para ser lembrados, um nome para ser reconhecido. Tá? E aqui, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E aí fica comprovado, fica sacramentado a questão do distanciamento de Deus. Porque Deus manda o homem se espalhar 2 vezes, em 2 pactos com a humanidade. Espalhem e dominem a terra. E esse grupo de homens, ele vai dizer o seguinte: para não sermos espalhados sobre a face de toda a terra. Né? E aí, notem, eles não criam uma torre especificamente, eles edificam uma cidade. Eles querem viver juntos em uma comunidade. Eles querem viver juntos em um novo mundo. Né? Eles querem ser famosos, eles querem ser conhecidos no sentido de perpetuar seu nome, perpetuar as suas ideias, o seu conhecimento, a sua tecnologia. E aqui nós vamos ver algo que, como eu falei para vocês, o quanto remete aos dias de hoje. Um acontecimento narrado lá em Gênesis, no livro de Gênesis, ainda no seu capítulo 11, que é um projeto político alheio a Deus. Nós vemos aqui claramente um grupo de homens se distanciando da divindade e criando um projeto político, no sentido de política que nós vamos conhecer a partir de Platão e Aristóteles, de organização, de pensamento, de direção para o seu destino, absolutamente alheio a Deus. Porque eles querem ter o nome perpetuado, a sua vida perpetuada através dessa cidade e dessa torre que vai tocar os céus. E aí tocar os céus não com a ideia de tocar a Deus, mas de tocar a sua mesma face.
tá? O seu nome, tocar os céus para que seu nome seja elevado aos céus. Então, o projeto da Torre de Babel é um projeto absolutamente político, no sentido básico. Né? Não se tratava de construir uma torre, mas uma cidade com uma torre, uma organização com uma torre, um sistema que teria essa torre como símbolo, né? Por sua majestosa, pela sua imponência, pela sua grande relevância. Imaginem, com a ideia de se você ter uma torre que vá até o céu, dominaria a paisagem, dominaria o olhar de qualquer um que ali passasse, por maior distância que fosse, colocando naquele povo uma imagem de um povo absolutamente poderoso, de um povo absolutamente com o nome perpetuado. Além disso, esse projeto político, esse projeto de se distanciar a Deus, ser reverenciado, ele vai ser uma questão de perpetuar a própria vida, tá? Compensar a mortalidade. É muito importante se nós temos essa ideia. Por que se deixa marcas? Por que se deixam fatos para serem contados? Por que se deixam heranças? Por que se deixa histórias? Porque, com isso, nós compensamos a mortalidade. Né? E é isso que eles fazem ali. Eles vão buscar fazer algo que vão falar deles até o final dos tempos. De uma certa forma, conseguiram. Né? Nós temos aqui a ideia da Torre de Babel, estamos falando sobre eles, mas não no sentido que eles estavam com as perspectivas que eles tinham. Tá? A perspectiva era totalmente diferente. A ideia era de tomar um nome inesquecível, unificar toda a humanidade sobre uma mesma utopia, sobre uma única utopia política. Tá? Então, quando nós vamos ver que eles vão dizer para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra, é uma questão de um projeto civilizatório. Eles querem ficar juntos, organizados sobre um Deus Rei, com um grande marco que vai os perpetuar, com algo que vai deixar o seu nome inesquecível, e ter esse projeto civilizatório, tá? Protegidos por todo esse arcabouço tecnológico. E aí nós vamos ver as questões que nós temos, né, da Torre de Babel, o quanto ela nos diz nos tempos de hoje. Né? Porque ali tinha todo um grande arcabouço em relação à ciência e à razão, mas ali faltava a espiritualidade. Ali tinha toda a materialidade, mas faltava o amor a Deus. Né? Tinha tudo da matéria e nada do sentido de espiritualidade. Eles cobiçavam fama, poder, eles queriam reconhecimento mundial, no sentido do mundo conhecido. Né? Lembra, esse ponto já estava habitado ao norte, no território da África, ali ao território onde eles estavam se estabelecendo, já estava tudo estabilizado, um mundo conhecido. E eles queriam esse reconhecimento. E, principalmente, eles queriam independência em relação à divindade. Eles queriam estar livres das amarras da divindade criadora, apesar de eles estarem sobre a divindade de vários reis, de vários deuses, e a partir da materialidade de um rei. Então, a ideia de chegar até o céu, o termo chegar até o céu, não é a expectativa de encontrar um caminho para chegar a Deus. É como se fosse a ideia de chegar lá no céu, né? Lembra que o homem tinha a ideia de uma bobada, né? A abóboda, desculpe. Quer dizer, não é bater lá e ter uma portinha e passar e ter esse conhecimento, esse espaço para chegar até a Deus. Tá? Mas era uma referência ao saber absoluto, ao controle absoluto, à imortalidade, à reverência e à eternidade, o seu nome pela eternidade. Marcos Juver está perguntando que uma dúvida geográfica. Essa cidade, e não uma torre, seria sido construída no que é hoje o Iraque? É muito próxima, realmente. O Iraque é bem naquele território ali. Né? Ali é o território da Síria, do Iraque. Como eu falei para vocês, existem vários zigurates naquela região que vem dali. Provavelmente essa torre estaria ali na região do Iraque, muito provavelmente. Se não exatamente no território do Iraque, como nós conhecemos hoje, mas muito, muito próximo.
Esta torre, essa busca, como eu falei para vocês, é compensar a mortalidade, né? É o ser humano, né? É interessante isso. De Babel, o ser humano não é mais uma criatura. Ele não se via mais uma criatura, ele se via também como um criador. Né? Ele quer competir com o céu, ele quer aspirar a ser também essa divindade. Né? Ele quer construir aqui na Terra, com a materialidade, a partir dessa fuga do Jardim do Éden, esse distanciamento de Deus, o que Deus construiu, né? A partir da sua divindade, todo o seu poder. Então, a ideia que eles têm ali de não ser mais criatura, ser também criador. E aí vamos analisando o quanto é próximo que estamos vendo aqui. Hoje em dia buscamos muito disso, né? Buscamos muito dessa aspiração à divindade a partir de tantas e tantas obras que nós buscamos nas nossas vidas, né? Às vezes, muitas das vezes, esquecendo que somos criaturas divinas, pura e simplesmente criaturas divinas. Então, buscamos a independência mesmo, ficar independente de Deus, tornar conhecimento do nome, ter poder, através da força, principalmente, através dos projetos políticos, através da ciência, e por várias e várias situações. Né? Aí vamos perceber, mais uma vez, o quanto é atual, o quanto se busca poder hoje através de vários caminhos, que não o caminho da espiritualidade. Né? Quando se analisa esta questão da Torre de Babel, da construção, de quando eles vão para lá, o quanto eles são fortes, Nimrod é forte, né? E, logicamente, naquela época, a violência era grande. Então, nós percebemos que era um dos caminhos para se chegar a esse nome conhecido perpetuado. E aí nós vamos ver que é Deus que tem a prerrogativa de engrandecer o nome do seu povo. E Babel queria ser o contrário. Né? Nós vamos ver durante toda a trajetória do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que Deus engrandece o povo, não o contrário. Não o povo engrandece a si mesmo. Nós vamos perceber que todos os povos que tentaram se engrandecer a si mesmo, todos os impérios tiveram sua derrocada. Todos os impérios. E nós percebemos, né, até os dias de hoje, que Deus nos engrandece. Pelas nossas obras, na fé em Deus, no amor, na caridade, que Deus vai fazer com que nosso nome seja engrandecido, que as nossas obras sejam engrandecidas, porque é a partir do seu cuidado, a partir do seu ensinamento, a partir das suas leis, a partir do exemplo de Jesus. Então, vem essa ideia, né, de que Deus engrandece ao povo, como nós vamos ver a partir da semana que vem. Deus engrandece a cada um de nós, como nós vemos nas nossas vidas todos os dias. E aí, é como se tivesse dois atos essa história. Do 1º ao 4º versículo, é o homem buscando Deus, a sua divindade, né? O seu Deus rei, ser essa divindade. E a partir do 5, nós vamos ver que é a atuação de Deus. Agora Deus vai atuar. Né? E como vimos lá no nosso teólogo falando, Deus é que tem que vir para ver essa torre. O homem não consegue chegar até lá. E a partir de Gênesis 11, versículo 5, vamos ouvir, vamos ler. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E aqui nós vamos ver mais uma vez aquele termo, filho dos homens, que nós explicamos posteriormente. Né? É esse homem que busca o distanciamento de Deus. Né? Então vem essa ironia, né? E essa frase é absolutamente irônica, porque o homem está buscando uma torre que vai levá-lo alçá-lo até o céu, mas Deus é que tem que descer para ver essa torre, porque ela é absolutamente ínfima, absolutamente irrelevante. Então, aí temos a ideia, né, como eu falei para vocês um pouco antes, dos babilônicos, desculpe, ter a ideia de que os deuses tinham edificado a Babilônia, todo aquele território. Mas aqui, quem escreve esse trecho, esse capítulo, mostra claramente, tá, que os filhos dos homens a edificaram. Os filhos dos homens são homens comuns. Tá? Interessante que vem essa narrativa, aí retorna aquela questão de que provavelmente esse capítulo foi escrito pós o exílio da Babilônia, milhares de anos depois. Um dos motivos é esse. Né? Está ali escrito em hebraico que o homem criou a Babilônia, que se considerava a fonte da humanidade, a fonte da civilização. E coloca aqui que eram meros seres terrenos.
E aí, terminando os versículos 6, 7, 8 e 9, nós vamos ver ou ler. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundimos-los ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Né? E aqui o Senhor dizendo, Deus dizendo, eles têm uma mesma língua, eles têm o mesmo projeto, eles têm uma mesma ideia, o mesmo pensamento, tá? E a ideia, né, que até aquele momento eles não têm restrição nenhuma, eles estão absolutamente livres para fazer o que eles quiserem. E aí, outro ponto também, aqui já no versículo 7, algo que nós já discutimos um pouco tempo atrás, né? Aí Deus disse, desçamos, plural, né? E confundamos a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Lembra quando eu falei isso lá no início, né? Quando Deus, lá no capítulo 1 ainda de Gênesis, quando Deus fala do plural, vamos, façamos, não há explicação. Podemos ter suposições, a partir até do nosso olhar como espírita, mas, de fato, dentro do livro de Gênesis, dentro do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, não há essa referência a quem é, né, esse plural que Deus fala 2 vezes já no capítulo de Gênesis. Acho que até mais de 2, se eu não me falha a memória. E aí lá no versículo 8, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. E aí nós vamos ver aqui, né? Deus pediu, ordenou, abençoou o homem para que ele se espalhasse por toda a face da terra, né? Para que dominasse os animais, dominasse a fauna, dominasse a flora. E agora Deus tem que fazer, mais uma vez, uma ação que obriga o homem a fazer isso, porque ele, mais uma vez, estava quebrando aquele pacto que nós vimos lá no início. Então, através da confusão, através da dificuldade de entendimento, tá? Vai acontecer novamente. Os homens vão ter que se espalhar, porque vários grupos não se entendiam. Se você não se entende com o outro, você se afasta. E assim a cidade parou de ser edificada. Por isso, continuando, se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Né? Aí, nesse momento é que é dado o nome de Babel, e aí futuramente, né, pela sequência da história, nós vamos ter o nome de Babilônia. E aí nós vimos nesses 6 versículos essa coisa tão interessante, né? O homem, a forma como ele foi construído, né? O homem se afasta de Deus, vai procurar um caminho para se engrandecer, para chegar aos céus, e na metade desse caminho, Deus desce e coloca o homem no seu devido lugar, que é o lugar que Deus abençoou para fazê-lo. É o lugar, a situação que Deus ordenou, espalhar-se e dominar a sua criação. Tá? O reino do homem, essa ideia dessa cidade, dessa torre, de ser alçada aos céus, é uma exclusão ao reino de Deus. O homem quer se excluir ou excluir o reino de Deus. E o Senhor tem que interferir, porque o reino de Deus é absoluto. Então, Deus tem que agir para interferir em relação a isso. Né? Aí, mais uma vez, nós vamos ver a ligação com o Novo Testamento. Jesus vem para reafirmar, para colocar, para explicitar o reino de Deus, o reino único, que nós não é desse mundo. Né? E aí, essa confusão que Deus faz, né? Essa confusão divina, é muito interessante para nós trazermos para a nossa vida também. Porque, pensemos, são em momentos em que estamos confusos, em momentos de dificuldade, que vamos estar mais próximos, tentar estar mais próximos de Deus. Né? E é aquela coisa, né? Quantas vezes nós lembramos de fazer uma oração, de fato, de agradecimento pela vida, por tudo que nós temos pela benesse divina. É muito certo que nós façamos essa oração pedinte quando estamos em dificuldade. Tá? E vem essa divina confusão, essa necessidade que nós temos de estar desarmonizado para buscar Deus com mais fé e mais certeza. E aí, Deus, é muito importante também que Deus não vai legitimar nenhuma universalidade baseada em poder,
baseada em um império. Quer dizer, Deus não está legitimando o imperador, como nós vimos vários durante a história da humanidade, que tomaram terras, tomaram povos, escravizaram povos e construíram grandes impérios. Deus não quer uma única soberania. Deus não quer alguém ou algo, ou uma cidade, ou uma civilização que domine tudo a partir do seu pensamento, da sua vontade. Deus quer que existam líderes que permitam reis, imperadores, mas sendo ele o rei dos reis, sendo ele sendo reconhecido como esse Criador soberanamente justo e bom que Jesus veio nos ensinar, nos mostrar. Então, olha como é importante nós termos, como eu falei para vocês, o quanto a Torre de Babel, lá atrás, no capítulo 11 da Gênesis, é atual. Podemos tirar tanta coisa de aprendizado ao que acontece no nosso mundo do dia de hoje. Deus quebra Babel, que é um símbolo de reino anti-Deus. E a partir dali é que Deus vai dar início, mais uma vez, a um pacto, onde o reino é dele. E é que nós vamos ver a partir da semana que vem. É esse pacto que ele vai ter com Abraão, que vai sair dessas terras para a partir daí da história de Abraão e de Israel, até chegarmos a Cristo e, posteriormente, a igreja. A igreja no conceito de comunhão, no sentido de uma completude da divindade. Vamos discutir, falar sobre a igreja bem mais para frente. Mas é essa sequência. Deus quebra esse tótem, esse monumento ao anti-Deus, quer dizer, um movimento ao homem e a sua busca pela divindade, a sua busca pela imortalidade, e a partir daí vai dar início a reforçar o reino de Deus a partir do seu pacto com Abraão, que vai chegar, como eu sempre falo para vocês, tudo que a gente está falando aqui, de algum momento, de alguma forma, remete a Jesus. E nós vamos ver, que Deus vai dispersar todos os autoconfiantes, todos os que são senhor de si. Lembrem que Jesus agradece a Deus por trazer o evangelho, trazer a boa nova para os simples, para os humildes, não para os fariseus, para os saduceus, para os escribas. Deus, autoconfiante, dispersa esses autoconfiantes. Então, toda essa narrativa da Torre de Babel, toda essa narrativa de quebrar esse antideus, esse monumento antideus, dá confiança e esperança aos hebreus. Lembrem, eles estão retornando de um exílio, e quando eles colocam isso no papel, quer dizer, colocam isso nos seus papiros, deixa de ser uma história apenas na oralidade, isso dá muita esperança, porque aí, a partir daí, vai ser construído um novo tempo, vão se espalhar novamente, e aí vai ter toda uma trajetória que nós vamos ver mais para frente em relação ao crescimento dos judeus, até, logicamente, a dos hebreus, aí já eram israelitas, até a chegada do poderio de Roma, que muda tudo novamente. Também vamos ver isso mais à frente. Depois também, quando chegar a um determinado momento, vou explicar a vocês a diferença entre hebreus, israelitas e judeus, que aí vai ficar claro quando for realmente necessário ter essa explicação. E aí nós vamos perceber que aqui termina a introdução do livro de Gênesis. Eu falei isso para vocês lá no início. O livro de Gênesis, até o capítulo 11, é uma grande introdução para começar a ser contada a história. Toda a história do povo que vai chegar lá até Jesus. É a intervenção do homem no reinado do homem, a intervenção de Deus no reinado do homem para a criação do seu reino, que vai ser confirmado por Jesus. E aí, quando nós vamos ver que a partir dessa narrativa, de tudo que aconteceu ali, nós vamos ter essa compreensão, porque Deus vai pegar Abraão, um homem daquele território, para começar esse povo, para começar essa maior dispersão ainda, esse reforço do Deus único e do reino dos céus, que nós vamos ver em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, vamos ler aqui só o versículo 2 e 3, para nós já termos essa ideia do que vai vir a partir da semana que vem. Por quê? Lembre-se, Deus manda se espalhar, frutificar, multiplicar, mas principalmente tomar toda a criação. E vai ser dito a Abraão: e far-te-ei uma grande nação,
e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui nós vemos, né? Mais uma vez, grande nação, quer dizer, espalhar-se, multiplicar, e engrandecerei o teu nome. Deus engrandece o nome de Abraão. Não Abraão busca o seu reconhecimento, o seu engrandecimento através da sua vontade, mas sim da vontade de Deus. E aí continua. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Todas as famílias da terra. Notem, Deus está colocando para Abraão o início do povo, né? O primeiro grande patriarca, mas Deus diz, bendita todas as famílias da terra. Lembre-se, a terra já, com o mundo conhecido, como era conhecido, já está dominado, já está povoado. E Deus abençoa todas as famílias da terra. Apesar de colocar ali nas mãos de um homem a orientação de buscar um território, de criar um povo, para que o seu povo, para que o seu reino de Deus seja mostrado. Né? E aí nós vamos ver. O problema não são as cidades, o problema não são os impérios, os problemas não são os conglomerados, as corporações, nada disso. O problema é o homem se afastar de Deus. O problema é o homem buscar em si a divindade, em buscar em si um nome que vai ser perpetuado, diferentemente da ideia de ser engrandecido por Deus. E aí, para vocês verem o quanto, né, o que eu falo, vou falar sempre para vocês, vai ser redundante, repetitivo, mas é muito importante, o quanto tudo é ligado a Jesus. Notem, junta-se um povo da descendência de Noé, vai buscar numa terra mais ao norte, quer dizer, mais distante do Éden, mais distante de Deus, se unir, se fechar a partir de uma só ideia, a partir de uma só língua, de um só projeto político. Tá? E aí o que acontece? Acontece a reversão do que foi a Torre de Babel. E isso vai acontecer lá em Atos, capítulo 2, versículos 1 a 5. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, muito distante dessa história. Por quê? Jesus vai trazer a construção do reino de Deus, que não é de matéria, que não é de tijolo queimado, que não é de betume. E Jesus vai dizer, espalhem novamente. O que Jesus faz quando profere sermão do cenáculo? Vão, levem a palavra, e já fazia, mesmo antes de se despedir, levem a palavra a todo canto, levem a palavra a todo território. Se não aceitarem, tirem o pó das suas sandálias e sigam em frente. Levem a todos. Paulo foi levar os gentios, sempre espalhar, sempre a ideia de espalhar. E aí nós vamos ter lá em Atos dos Apóstolos, que é o momento de Pentecostes. Né? Pentecostes é a reversão da Torre de Babel. Por quê? Nós vamos ler. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Notem, todo mundo concordando na mesma coisa, no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, e, voltando, no mesmo lugar, mesmo pensamento e mesma língua. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo dos céus. Notem, que maravilha, né? Jesus vem e antes de nos deixar daqui, naquele momento da sua missão, definitivamente, reverte Babel. Não se juntem, não tenham o mesmo projeto, não tenham o mesmo pensamento único, uma língua única. Espalhem-se, porque é da ordem de Deus, porque é da bênção de Deus. Tá? E nós vamos ver todos os projetos políticos, corporativos, o que for, longe da divindade, fracassaram. Tá? Nossa segurança, nosso esteio, nossa âncora, aonde nós vamos ter um porto, é sempre em Deus. Nunca
em torres humanas, nunca em projetos humanos, nunca em ideias humanas, mas sempre na ideia das leis divinas, exclusivamente em Deus. Né? E aí nós vemos, né, o quanto isso hoje está acontecendo, né? E é interessante que acontece, Deus vai lá e faz uma espécie de confusão para que melhore, para que mude, para que o pacto mantenha, e nós vemos isso nos dias de hoje. O quanto, né, nós procuramos seguranças em matéria, em ideias humanas, em pensamentos humanos que lutam para serem únicos, lutam para serem os protagonistas que guiem todo o povo absolutamente distantes de Deus, longe do Jardim do Éden. E, logicamente, esses projetos vão fracassar. E aí, para encerrar, nós vamos ver, mais uma vez, uma ligação com o Novo Testamento. Toda essa história é ligada ao Novo Testamento e nós vamos ver como é ligada aos nossos dias de hoje. Né? Apocalipse 21, lá no finalzinho da Bíblia, olha que bacana, estamos no capítulo 11 do primeiro livro, que vai estar remetido lá no capítulo penúltimo do último livro da Bíblia, que vai dizer o seguinte, capítulo 21, versículos 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha que maravilha, olha que maravilha. João, né, dizendo que Deus vai limpar as lágrimas de nossos olhos. Toda essa confusão que fazemos até os dias de hoje, tanto em nossos corações, como toda a humanidade, como nós presenciamos dia a dia, infelizmente, no nosso mundo, né? João, lá no finalzinho, já no penúltimo capítulo de seu livro, vai dizer que Deus vai limpar nossos olhos de toda lágrima, porque não haverá nem morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Meu amigo Júver, excelente, Rubens, aprendi mais um pouquinho hoje, parabéns, obrigado. Parabéns, obrigado a todos nós que estamos no trabalho de Jesus, estamos no trabalho de aprendizado. Obrigado por você estar ao meu lado, toda essa sua participação que enriqueceu tanto o nosso trabalho. Queridos, com essas palavras absolutamente maravilhosas de João, encerramos o nosso trabalho de hoje e que nosso Mestre Jesus esteja em nosso coração hoje e sempre, para todo o sempre. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.